Eu quero convidar você a se imaginar no lugar de uma mulher adventista, na verdade uma jovem adventista, que precisa fazer uma denúncia contra um pastor. Um pastor que a teria assediado no momento em que ela esperava dele ajuda. E que não teve oportunidade, evidentemente, de gravar uma confissão dele, algo que ela pudesse usar, como aconteceu no caso da Eloá, para provar que o que ela está falando é verdade. Então, imagine essa situação. Uma menina de 22 anos, jovem adventista, que há 2 anos atrás se dispôs a participar de 2 projetos. O projeto Missão Caleb e aquele outro, 1 ano em missão. E ela deixou então o estado dela e foi para o Rio de Janeiro, isso foi em janeiro de 2017, se preparar para aquela atividade, se preparar para aquele trabalho. Junto com um outro grupo, evidentemente, um outro pessoal, também convidado, que aceitou participar, que estava lá no Rio de Janeiro para realizar esse trabalho. O Missão Caleb seria na ilha de Paquetá. E o 1 ano em missão seria, pelo que ela contou aos amigos, seria em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Bom, o que aconteceu? Enquanto eles se preparavam, esse preparo, pelo que eu soube, aconteceu no IPAI. Enquanto eles se preparavam para essa atividade, ela acabou fazendo amizade com uma das garotas em especial, que era uma pessoa de origem mais humilde e que, por alguma razão, se afeiçoou a ela. Pois bem, durante aquele treinamento, elas estavam sempre juntas. E o que aconteceu? Num dia em que uma família de um casal, pastor e esposa, resolveu convidar o grupo para estar com eles, almoçar numa sexta-feira, até onde eu sei foi dia 27 de janeiro, se eu não estou enganado, de 2017. Essa moça, participando dessa confraternização ali numa sexta-feira, passou mal, ficou com uma dor de cabeça, uma situação complicada, e comentando que estava com muita dor, recebeu da dona da casa um comprimido para dor. E ela acabou ficando com sono. Resolveu deitar, porque a dona da casa ofereceu também um espaço para que ela deitasse e se recuperasse daquela dor e do efeito do remédio. Pois bem, a moça que havia se afeiçoado a ela, que estava ali como se fosse uma amiga dela, disse: eu vou ficar com você. E aí o que aconteceu? Ela dormiu, acordou já bem mais tarde, com o líder ali do grupo dizendo: vamos embora que está na hora. E ela levantou-se, foi junto com o grupo, sem saber exatamente o que teria acontecido enquanto ela estava dormindo na casa daquele pastor, gente boa, nada a ver com esse pastor. Mas aquela garota que estava com ela havia feito algo de que ela só soube posteriormente. Dia seguinte foram a acho que é um culto na igreja central do Rio de Janeiro. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. E lá a menina, que antes era toda sua amiga, já não queria saber dela e disse: olha, eu vou embora, eu estou passando mal. E depois que essa jovem foi embora, ela soube então o que havia acontecido. Na tarde anterior, alguém teria flagrado aquela moça, amiga dela, numa situação de intimidade, invasão da intimidade dela, aproveitando-se de que ela estava dormindo. A moça tocou os seios dela e ela, dormindo, não percebeu nada. Mas alguém viu, e aí surgiu o comentário: bom, como ela estava ali, não para se divertir, não para, se encantar com nenhuma outra mulher ou com nenhum outro nome, ela estava ali por razões missionárias e queria de fato evangelizar Paquetá, queria de fato atuar como missionária
em Minas Gerais, porque esse é o sonho e o projeto de muitos jovens adventistas. Ela ficou ressentida com aquilo. E já não queria mais estar no mesmo grupo em que aquela menina estivesse. Bem, um outro pastor, que não era aquele lá da casa em que ela esteve, num daqueles dias, ofereceu então, acho que até foi no mesmo sábado, ofereceu para ela e para a amiga uma carona. Ah, eu vou levar vocês em casa. E ele é atencioso demais e era pastor de pastores no campo. Você entende o que eu estou dizendo? Era o ministerial do campo. O departamento de família, Ministério da Família, Ministério de Mordomia. E ela aceitou, ele muito atencioso. Pois bem, depois que a outra moça foi deixada no aposento dela, ela aproveitou para conversar com o pastor e dizer, olha, aconteceu isso, eu não gostei, eu gostaria que essa menina fosse advertida, quem sabe até desligada do projeto, porque eu não estou me sentindo bem com o que aconteceu e não sou culpada do que aconteceu e alguém precisaria chamar a atenção dela. O pastor disse que aquilo não era bem do jeito que ela estava dizendo, que poderia macular o nome do projeto, que aquilo iria, quem sabe, trazer um prejuízo à imagem da Missão Caleb, à imagem do Missão por um ano em missão, né? E o pastor, esse, sugeriu que ela deixasse para lá. Ela ficou chateada com aquilo, evidentemente, né? Porque ela queria uma providência. Chegou a comentar com outras pessoas o que havia acontecido com ela, o fato também desse pastor não ter se disposto a ajudá-la, porque era ele quem poderia fazer alguma coisa, porque era o líder máximo ali envolvido naquele trabalho. Bom, mas o pior ainda estava por vir. Ele, além de não fazer nada por ela, segundo o relato de pessoas ligadas a ela, inclusive, nem gostaria que essa história fosse contada dessa forma. Mas eu estou contando para você perceber o que às vezes acontece e as pessoas não têm como lidar, às vezes, com uma situação que é problemática. Bom, o que aconteceu? Ela acabou desistindo do um ano em missão, participou de maneira assim, descontente, né, desse trabalho lá em Paquetá, e resolveu que ficaria por lá. Fez vestibular, conseguiu passar para a Universidade Federal por lá e até um emprego ela obteve num hospital adventista da cidade, tá? Bom, certo dia recebeu uma ligação desse tal pastor de pastores. E o que aconteceu? Ela estava na hora do almoço, já tinha começado a desfrutar ali da sua refeição, recebeu a ligação dele e disse, o que está acontecendo, pastor? O que é que o senhor precisa? Ele falou assim, eu quero falar com você. Bom, ela entendeu que ele teria resolvido colocar um fim naquela situação que ela havia mencionado para ele. E ele até informou, olha, já falei com a sua gerência aí, já disse que vou almoçar com você e que a gente pode demorar um pouco. Ela então interrompeu o almoço que ela estava fazendo no hospital, atravessou a rua e foi para um restaurante que há em frente a esse hospital. Lá chegando, percebeu que o pastor a estava esperando, conversou com ela sobre trivialidades e havia até um outro pastor presente por lá no restaurante, mas o pastor de pastores a conduziu para cima, num outro ambiente. E ela entendeu que ele queria falar sobre aquele assunto. Começou a falar com ele da decepção dela, dos problemas psicológicos que aquilo tudo trazia para ela, até espirituais, porque ela se sentia diante de Deus assim, incomodada por aquilo ter acontecido, não era a intenção dela que houvesse aquele tipo de contato. E depois que ela relembrou todo o caso e pediu providências, ele disse que não havia interesse em resolver o caso e que até, aí é que vem o detalhe, aí é que começa o pesadelo maior dela, né? Ele disse para ela assim, olha, eu até não tiro a razão da sua amiga,
porque você de fato é muito bonita. E eu, no lugar dela, teria feito a mesma coisa. Se estivesse num quarto com você e você adormecesse, eu também tocaria o seu corpo. E aí, ele por baixo da mesa, colocou a mão entre as coxas dela. Ela estava de meia calça, mas ainda assim disse que aquilo para ela fez muito mal. E ela desconversou ali, encerrou o papo. Voltou para o hospital. A partir daquele dia, ela teve sérios problemas psicológicos, teve até que fazer tratamento com médicos do próprio hospital, mas sem contar a história. Ela não tinha para quem contar mais nada. Por quê? Porque ela já havia tentado falar do caso da menina que havia abusado dela. E o resultado era que agora a pessoa para quem ela tinha confiado aquela situação também havia adotado a mesma conduta. E ela soube até que ele, em outro trabalho, se não me engano é Mineira Leste, havia também assediado uma secretária. E, bom, ela tentou se matar, ela teve que se afastar do trabalho e, pelo que os amigos dela dizem, até hoje não conseguiu superar essa situação. Mas agora, como é que ela vai provar isso? Eu tenho certeza que as pessoas vão assistir a esse vídeo e vão dizer, mas você está falando, cadê as provas? Que provas se vai ter de um pastor que enfia a mão por debaixo da mesa nas pernas de uma estudante participante aí de projeto missionário da igreja, sendo que não foi em público, ele a chamou para um espaço reservado e ali naquele esconderijo até é que ele teria praticado isso. Se ela soubesse, ela teria colocado o celular para gravar, né, como a Eloá fez lá com o pastor Ivan, e teria então a prova que todo mundo agora pode querer que ela apresente. Se coloca no lugar dela, o que é que ela poderia fazer? Você no lugar dela teria feito o quê? Ela ficou sem saber. Não tinha para quem denunciar. Vai falar para quem? As pessoas irão acreditar nela? Um cidadão que é pastor de pastores. Então, qual é a expectativa dela hoje em dia? É sarar do tratamento, tentar se recuperar e evitar que isso aconteça de novo com outras jovens que participam desses programas e que podem ser abordadas desse jeito. Ela gostaria muito que esse pastor se arrependesse, que esse pastor confessasse, que esse pastor até se afastasse e demonstrasse que de fato agiu de maneira inconveniente. Você acha que ela está errada em querer isso? Você acha que ela inventaria essa história para prejudicar um pastor?